para nós fecharmos a nossa live, vamos fechar de uma maneira muito interessante, com a diferença entre a palavra porquê. Talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos na língua portuguesa, a palavra porquê. A palavra porquê pode ser grafada, deixa eu apagar aqui primeiramente, e voltar a nossa canetinha aqui. A palavra porquê pode ser grafada numa só palavra ou separadamente. Então, porquê, uma só palavra, e o porquê separado. E pode ser grafado com acento ou sem acento, dependendo do que se trate. O porquê junto, sem acento, é uma conjunção, sinônimo de pois. Quase sempre sinônimo de pois. Porquê junto, sem acento. O porquê junto, com acento, geralmente é o substantivo. Quase sempre é o substantivo, né? Nesse caso, se é substantivo, sempre precedido de um artigo ou de qualquer determinante. Por exemplo, pode ser um substantivo, deixa eu apagar aqui, esse aqui está meio maroto, né? Agora também preciso da canetinha, vamos lá. É um substantivo, aí nesse caso, é porque junto com acento. O porquê, meu porquê, um porquê, este porquê é sempre junto. E o porquê junto, sem acento, é a conjunção sinônimo de pois. Eu digo assim, eu estudo porque preciso aprender. Eu estudo pois eu preciso aprender. Nesse caso, é junto, sem acento. Não entendo o porquê da dúvida. Não entendo o porquê da dúvida, porque junto com acento, substantivo. Sempre precedido de um artigo ou de qualquer determinante. O porquê, meu porquê, este porquê, aí é sempre junto com acento. E o porquê separado é sempre preposição por mais pronome que. E vem com acento quando é grafado no fim de frase. Então, o porquê separado, sempre preposição por e pronome. Pronome interrogativo que. E quando vem grafado no fim de frase, é porque está, por isso vem grafado com acento circunflexo, não é por estar no fim da frase. Então eu digo, por exemplo, neste caso aqui é a preposição por mais pronome interrogativo que, usado em perguntas, né? A gente usa esse porquê aqui usado em perguntas. Agora, em perguntas, se estiver no início ou no meio da frase, porque se estiver no fim de frase, aí nós vamos grafar com acento. Ou seja, é usado também para perguntas, só que no fim de frase. A diferença, sem acento, no início ou meio de frase, com acento no fim de frase. Por exemplo, por que você estuda? Veja, por que você estuda? Preposição por, mas pronome interrogativo que? No início de frase, separado, sem acento. Por que você estuda? Da mesma forma, você estuda por quê? Aí é separado com acento no fim da frase, grafado no fim da frase. Veja que a palavra que no fim da frase é um monossílabo tônico terminado em E, por isso se acentua graficamente, né? Você estuda por quê? Separado com acento. Os dois usados em perguntas. A diferença é que o sem acento no início e no meio, com acento no fim de frase. E o porquê junto com acento substantivo, sempre precedido de um artigo ou de qualquer determinante, ou porquê, um porquê, meu porquê, este porquê. E o porquê junto sem acento é conjunção. Pode ser conjunção causal ou conjunção explicativa. Quase sempre sinônimo de pois, né? Eu digo assim, estude porque a prova é difícil. Estude, pois a prova é difícil. Junto, sem acento. Este porquê me dá dor de cabeça, né? Este porquê, junto com acento. Por que você não sai de casa? Por que separado, sem acento? Você não sai de casa por quê? Separado, com acento. Você usa a palavra por quê? Separado, sem acento início ou meio. Fim de frase com acento. Mas separado, quando se trata da preposição por, mais pronome interrogativo que, mais o pronome interrogativo que, ou preposição por, mais pronome relativo que. Certo? Então, por que separado é preposição por, mais pronome interrogativo, vou abreviar aqui PI, e
Por quê? Separado, preposição por, mas pronome relativo o quê? Pronome interrogativo, pronome relativo. Quando é pronome interrogativo, sempre cabe a palavra motivo ou razão. Aí, nesse caso, é pergunta. Sempre que for pronome relativo, é substituível por pelo qual e suas flexões. Aí, nesse caso, é pronome relativo. Por exemplo, se eu disser assim, por que você estuda? Por que motivo você estuda? Veja que é preposição por, mas pronome interrogativo o quê? Separado, sem acento. Se estivesse no fim da frase, separado com acento. Mas sempre cabe a palavra motivo. Por que motivo você estuda? Agora, no caso de porquê, preposição por, mas pronome relativo, que é substituível por pelo qual. Eu digo assim, não entendo, vamos supor uma outra frase, uma letra de uma canção de Djavan. Só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei as esquinas pelas quais eu passei. Eu conheci o rapaz porque você está apaixonada. Eu conheci o rapaz pelo qual você está apaixonado. Aí é preposição por, mas pronome interrogativo o quê? Por quê? Separado, sem acento. Preposição por, mas pronome interrogativo o quê? Sempre cabe a palavra motivo. Por quê? Preposição por, mas pronome relativo que, sempre substituído por pelo qual. Quando cabe a palavra motivo, é usada em perguntas, se estiver no início ou no meio da frase, sem acento, se estiver no fim da frase, com acento. Sempre que puder ser substituído por pelo qual, aí será a preposição por, mas pronome relativo que, e nesse caso não se grafa com acento, porque não é possível vir no fim da frase. Pode repetir o porquê separado com acento? Separado com acento? Tá. Veja, nesse caso, é porque separado, mas como está no meio da frase, se escreve sem acento. Veja que cabe a palavra motivo. Não sei por que motivo você estuda. Agora, se eu disser assim, você estuda, aqui, você estuda e não diz por quê. Aí, nesse caso, veja que cabe também a palavra motivo. E não diz por quê. Então, você não diz por que motivo. É separado, mas como está no fim da frase, se escreve com acento. Veja a diferença? No meio da frase ou no início da frase, separado, sem acento. No fim da frase, separado com acento. A única diferença do acento no porquê separado é se estiver no fim de frase. Fim de frase ou seguido de pausa. É sempre com acento. Está certo? Muito obrigado a todos. Até a próxima.